Meus amigos, boas notícias relacionadas à candidatura do Ciro aqui no Ceará, relacionadas a apoio principalmente. Eu falei pra vocês há alguns vídeos aqui no canal que a candidatura do Ciro enfrentava alguns problemas, principalmente relacionados a apoio, não a pontuação. Pontuava bem, era a candidatura que estava na frente, às vezes em algumas pesquisas por mais de 10 pontos em relação à candidatura do Elmano de Freitas, mas que, em razão do Elmano ter a máquina do Estado na mão, ter a prefeitura, ter o governo federal também na mão e ter a figura do Camilo Santana, que é uma figura muito forte aqui no estado do Ceará, o Ciro poderia ter problemas relacionados a apoios. Tinha poucos apoios, poucos prefeitos, mas esse cenário ele está se modificando, e foi uma coisa que eu, inclusive, assim, meio que previ aqui para vocês, porque uma candidatura que pontua como o Ciro estava pontuando, sem estar nas mídias sociais muito fortemente, sem estar participando de podcast, sem estar participando do embate político como um todo, sem estar praticamente dando entrevistas, é muito difícil que você ignore isso. É natural que você tenha uma aglomeração de toda a oposição ao governo Elmano de Freitas em nome de uma candidatura que está pontuando em algumas pesquisas 10 pontos à frente do governador que está com a chave do cofre, né? Então, o que aconteceu desde o último vídeo que a gente postou aqui? O Ciro fechou um apoio do União Progressistas, que, para quem não sabe, é a União Brasil e o PP. Eles fecharam apoio à candidatura do Ciro Gomes, o que é uma notícia muito grande para a candidatura do Ciro Gomes e uma notícia muito grande para a oposição do Ceará, porque é um apoio relevante. O acordo foi fechado com o Ciro Nogueira e o presidente nacional da federação, o Antônio Rueda. É um apoio muito grande, o que era natural que acontecesse, eu imaginava que poderia acontecer, como eu falei, pelo fato da candidatura do Ciro tá performando muito bem. E o Ciro deu uma entrevista nessa última semana, ele participou de um evento, e esse evento ele falou depois, ele está falando muito pouco, então qualquer fala do Ciro acaba repercutindo muito em qualquer evento. E ele falou sobre a composição de chapa. Vamos ouvir aqui um pouquinho do que falou o Ciro Gomes sobre a composição de chapa dele para 2026, embora ele ainda fale meio que ele não quer dizer que ele é candidato, ele não quer dizer que é uma imposição, então ele tá ali, né, tateando, mas ele chegou a comentar sobre composição de chapa. Vamos escutar aqui o que ele tá falando. Nós vamos juntar todo o cearense de boa fé, e se for a mim tocar a tarefa de liderar isso para um cargo de governador, mas até lá, até decidir que essa responsabilidade é minha, é que o nosso coletivo, né? Você deve ver uma chapa comigo, com o capitão Wagner, com o Roberto Cláudio, para compor as chapas majoritárias. Temos a outra vaga de senador para compor com outros aliados, porque o que interessa para nós não é politicagem, é enfrentar a violência impune que tomou conta da política. Completou um ano, companheiros, um ano, dia 2 de dezembro, a prisão do Bebeto do Choró. Agora vai ter eleição suplementar. Sabe quem é o candidato do governo Camilo e tal? Uma pessoa do Bebeto do Choró. E continua solto. Então o Ciro aqui falando sobre a composição de chapa dele, o que é novidade. Pelo menos, assim, ele não tinha comentado sobre isso, a gente não via comentários relacionados a isso, havia especulação, mas não havia um comentário da boca do Ciro de verdade, e agora a gente tem. Ele não deixa claro, ele fala sobre chapas majoritárias, né, então a gente pode interpretar aí como vice dele, seria um que encabeçaria a chapa, obviamente, e como senador, né, então ele fala sobre o capitão Wagner e fala também sobre o Roberto Cláudio. O que se especula na imprensa é que o capitão Wagner sairia para senador e o Roberto Cláudio sairia como vice do Ciro, o que seria, para mim, assim, extremamente, assim, seria o melhor desenho que o Ciro poderia ter. Por quê? Aí aqui trazendo uma visão minha, que sou aqui do estado do Ceará, vocês sabem, e essa é a graça daqui de eu trazer essa visão mais de perto, né, aqui do estado. O Roberto Cláudio, ele foi um prefeito muito bem quisto aqui no estado do Ceará. E ele, por algumas questões da política e por algumas questões de organização de chapa e tudo mais, ele não conseguiu adentrar em outros cargos. Posteriormente, ele perdeu eleições, inclusive para o Elmano de Freitas, porque na época o Lula estava numa popularidade muito alta, a gente tinha esse viés, essa polarização entre o bolsonarismo e o petismo, e o que não era petismo era visto como bolsonarismo. A gente está num estado que o PT ele tem uma força muito grande aqui dentro do estado do Ceará, então tudo aquilo que não foi Elmano de Freitas foi visto como, né, foi visto como bolsonarismo, e por isso o
Roberto Cláudio não conseguiu ganhar outras eleições posteriormente, mas ele foi talvez o melhor prefeito que a gente teve aqui em termos de tanto realizações quanto também de percepção da população. Se você perguntar para o fortalezense médio, ele vai te dizer que dos últimos prefeitos que a gente teve, o Roberto Cláudio foi o melhor prefeito aqui, assim, sem sombra de dúvidas. Então, essa composição de chapa, que não é uma composição de chapa que traz, por exemplo, o capitão Wagner como vice, que traria um certo desconforto para um estado que é mais à esquerda votar, uma composição de chapa entre Ciro e o Roberto Cláudio, cara, para mim seria, até porque o natural seja, a gente imaginando aqui, o Ciro talvez sair para a presidência da República sem o Lula em 2030, e aí o natural também seria o Roberto Cláudio ficar como sucessor do Ciro, e eu acho que faria um excelente governo aqui no estado do Ceará também. Se a gente tiver um bom governo do Ciro, a tendência é que o Roberto Cláudio pudesse ganhar para 2030 que o governo do estado do Ceará também, e não voltaria o PT de novo. Então, eu acho uma composição interessante, porque traz o voto da direita, naturalmente, embora a gente tenha a candidatura do Eduardo Girão. Ela não pontua bem nas pesquisas, é natural que concorra, mas é natural também que faça uma composição de chapa com o Ciro no segundo turno, e você tem os votos da direita e você tem os votos daquela galera que não é de direita, mas que também não está satisfeita com Eumano de Freitas numa composição de chapa Ciro e Roberto Cláudio. E o capitão Wagner fica com a vaga do Senado Federal. Então, assim, eu acho que é uma composição muito interessante, principalmente já pensando em 2030, numa possibilidade do Ciro sair candidato à presidência da República em não tendo Lula, né, e sendo uma eleição mais aberta. E aqui a gente tem, né, a repercussão disso, Juntos Mais Fortes, Ciro, do PSDB, defende Roberto Cláudio como vice e capitão Wagner candidato ao Senado. Ex-governador lidera com folga e, de acordo com as pesquisas, pode vencer o PT no primeiro turno. Trazendo aqui os números para vocês, o Poder 360 trouxe até uma matéria, tem os números aqui embaixo para vocês. Olha como é que está a situação aqui do estado do Ceará. A gente tem uma eventual disputa no governo do estado, Ciro Gomes lidera as pesquisas, ele tem 44% das intenções de votos, contra 34% do atual governador Eumano de Freitas. Daí vocês tiram, né? O governador Eduardo Girão aparece com 7 pontos na pesquisa, e a tendência é que ele apoie o Ciro Gomes, e a tendência é que também os votos não vão migrar do Eduardo Girão para o Eumano de Freitas. Então a situação do Eumano de Freitas, e é por isso que eu sempre falo aqui para vocês que você vê como a candidatura do Eumano de Freitas ela acaba sendo fraca pelo fato de que, pô, você tá tentando retirar o Camilo lá do ministério para poder concorrer ao governo pelo medo de perder, porque aqui você tem um número, né, cachapante para quem não tá no governo, para quem não tá dando entrevista, para quem não tá aparecendo em programa de TV, aparecendo em podcast, para quem não tá praticamente aparecendo na mídia, tá pontuando com 44% das intenções de votos contra 34% do atual governador, que tá com a chave do cofre na mão, que tá com a máquina pública na mão. A gente sabe que isso se intensifica, obviamente, no cenário eleitoral. A tendência é que o governo despeje cada vez mais dinheiro nas eleições. A tendência é que o Lula vindo aqui também vai agitar, o número de votos do Eumano tende a subir, a gente sabe disso, mas assim, cara, pra quem já tá com a máquina na mão, pra quem já é conhecido como governador, ter 34% das intenções de votos, isso falando quase de fevereiro, não é uma situação muito boa para o Eumano de Freitas, nem um pouco, né? Então, assim, e principalmente observando que agora, cada vez mais, as forças de direita e as forças de centro ali estão se aglutinando na candidatura do Ciro, e a tendência é acontecer cada vez mais. Se o Ciro tá pontuando 44% sem praticamente aparecer, quem olha a oposição ao Eumano de Freitas vai tender a se unir com o Ciro Gomes. Talvez nem o Eduardo Girão, não sei, né? Talvez em primeiro turno até possa sair, mas assim, não me espantaria se o Eduardo Girão nem saísse em primeiro turno para tentar unir as forças e derrotar o Eumano de Freitas aqui já no primeiro turno, né? E com uma pontuação como essa, o Ciro pode derrotar o Eumano já no primeiro turno, 44% das intenções de voto em fevereiro, sem começar a campanha. Assim, não seria nada absurdo dizer que ele pode derrotar o Eumano já no primeiro turno de 2026, galera. E assim, é o que nós temos agora. Eu tenho outras informações do Ciro, mas eu não vou compilar nesse vídeo aqui, eu vou trazer em outros vídeos. Mas assim, a situação tá feia aqui no estado do Ceará. Eu tenho mostrado para vocês aqui várias notícias. E para não dizer que a gente fica na mídia do estado do Ceará, que pode ser uma mídia mais, enfim, parcial, a gente tem aqui até a Folha de São Paulo repercutindo. Facções criminosas avançam no Ceará e expulsam famílias em Ponterro, na periferia. Situação complicada aqui no estado do Ceará. Não só pela segurança, mas também pela segurança. Mas o viés é de mudança, a tendência é de mudança, e eu acredito fortemente
que a gente tem o Ciro ganhando para 2026. Tá cedo ainda para pensar, mas é o que a gente vê de cenário no atual momento. Se vocês quiserem saber mais informações, se inscrevam no canal. Não deixem de clicar no botão de gostei para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Deixar um comentário aqui embaixo também faz com que o vídeo seja impulsionado cada vez mais. Vocês me ajudam muito quando vocês repercutem, comentam, compartilham esse vídeo aqui com mais pessoas. E quando vocês voltam aqui no canal para se informar sobre a situação aqui da eleição aqui no estado do Ceará, sobre a situação do Ciro e sobre também o que vem acontecendo na política aqui do estado e também do Brasil, que eu quero fazer outros vídeos repercutindo isso também, beleza? Era isso pelo vídeo agora, tamo junto, espero que vocês tenham gostado das informações, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no botão de gostei, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, galera, até mais.